Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Eliane. Se você ainda não é inscrito, te faço o convite para fazer parte dessa comunidade de pessoas estelares que cada dia cresce mais. Muito obrigada pela sua companhia, para todos que já estão comigo há um tempo. Hoje vamos fazer a leitura chamada de Interação no Amor. Para quem é a primeira vez que está assistindo esse vídeo será lançado no meu período de recesso. Tá? Então, as atividades do canal serão reduzidas a um vídeo por semana. Eu deixei uma enquete na comunidade, minhas leituras mais votadas eu vou trazer nesse período e hoje será a interação no amor. Ou seja, vou trazer para a mesa uma interação amorosa. Pode ser sobre você, sobre o seu momento atual, sobre alguém do passado. Vamos ver o que o universo vai trazer aqui. E não tem muitos recados hoje, vamos começar a tirar os arcanos. Hoje eu vou usar como base no Healing Light Tarot. Temos o arcano do louco, o eremita, o pajem de espadas, o 10 de copas, o cavaleiro de espadas. Temos o 9 de paus, o arcano da roda da fortuna, o 10 de paus, o 3 de espadas e o imperador. Bem, a mensagem aqui ela é mais para o público masculino. Então, isso aqui pode ser você ser uma mulher e se identificar com a história do homem que eu vou contar, ou esse pode ser o homem que você está interagindo, ou que logo vai interagir, ou que você interagiu no passado, tá? São muitas pessoas, você vai ter que adaptar a história naquilo que fizer sentido para você. Eu vou contar aqui a história do homem. Existe um homem que ele traz no coração dele o desejo de ter uma família, de ter o amor na totalidade, na comunhão. Ele tem o sonho de casar, de ter filhos, de ter uma estrutura real com alguém, algo compartilhado, algo não tóxico, algo que traga para ele essa energia de plenitude, de totalidade, de nossa, eu realizei o meu sonho, eu materializei o meu sonho no amor. Então esse homem da história, ele é aqui marcado como imperador. É alguém que quer ter uma estrutura no amor. E ele é alguém que luta, ele acredita. Ele faz o possível e o mais que possível para realizar esse sonho. É um homem que está disposto a dar o melhor de si na matéria, tá? Mas às vezes ele é alguém que se preocupa mais com a gestão material, né? Alguém que se preocupa mais com a concretização, ou seja, que com o mundo físico, com o mundo material, do que propriamente com o mundo espiritual, com o mundo das emoções. Ele é alguém mais pés no chão, mais estratégico, é alguém que tem a visão, tá? Mas é alguém que age mais do que fala. Ele não é tanto de ação, ele não é tanto de falar, de demonstrar esse homem da história. O que acontece? Esse homem, ele teve o coração partido, ele se decepcionou por uma escolha, tá? Então eu vejo que esse homem da história, que pode ser alguém que você está interagindo atualmente, ou que você já interagiu, esse homem, ele fez uma escolha relacionada, eu acredito, à pessoa que vai assistir esse vídeo, que no caso eu vou falar que é a mulher da história.
Esse homem ele decidiu seguir um caminho, ele tinha 3 opções, ele tinha 3 opções no mínimo, são 3 espadas. Ele tinha 3 caminhos, 3 pessoas, 3 oportunidades para manifestar o 10 de copas. E esse homem, ele decidiu, ele fez uma escolha. Ele decidiu escolher viver esse 10 de copas, de materializar a vida dele com uma outra pessoa que não a pessoa da história. Tá? Então, a mulher da história, caso seja você, você não foi a escolha desse homem no primeiro momento, tá? Ele decidiu seguir a vida dele. E ele fez essa escolha baseado no momento dele. E no momento que ele decidiu, ele estava com a energia do imperador. Alguém que queria ter um resultado rápido, que estava mais pés no chão, mais na matéria, era um homem mais materialista no sentido mais racional, tá? Não era alguém que estava muito ligado à espiritualidade no momento que fez essa escolha. Ele tomou uma ação, uma decisão prática na matéria para ele. Então eu vejo que se relacionar com você, com a mulher da história, não era prático para ele, ia exigir muito esforço, ia exigir muito dele na matéria, e ele não estava disposto. Então ele escolheu se relacionar, se abrir uma oportunidade para as interações, né? Para as interações onde seria mais fácil ele manifestar o 10 de copas, porque ele não via que seria o jeito mais fácil com a mulher da história. Tá? Então esse homem decidiu isso. E quando ele decidiu, ele cortou a interação. Cavaleiro de Espadas, ele veio e cortou a interação com a mulher da história, e para muitos de vocês de uma forma assim, para machucar. Talvez não tenha sido a intenção dele te machucar, mas ele cortou com as espadas, ele cortou através da mente dele. Ele cortou através de uma forma mais fria, mais assim, sabe aquela pessoa que avisa, ó, é assim, e vai ser assim, não dá muitas palavras, tem um comportamento assim mais, às vezes não é nem um comportamento agressivo, mas a atitude dela, né, com esse comportamento fere, é o Cavaleiro de Espadas, é alguém que põe um ponto final na relação. Eu vejo que esse homem colocou um ponto final nessa relação, e foi algo rápido. Da mesma forma que ele decidiu que ele não ia investir na relação com a mulher da história, ele pôs um ponto final com o Cavaleiro de Espadas, ou seja, através da mente. Pode ser através das palavras ou de atitudes onde não houve o esclarecimento e isso feriu. Porque o Cavaleiro de Espadas muitas vezes fere, tá? Fere a pessoa, tá? Então, para alguns de vocês, esse homem teve alguma atitude bem assim, aos olhos da mulher, drástica, precipitada e, entendi o seu recado. Você colocou um ponto final nessa relação. Foi a atitude do homem. E esse homem, ele foi se desenvolver e arriscar uma nova oportunidade, uma outra oportunidade com uma outra pessoa, que não é a mulher da história, tá? Isso aqui passou um tempo, porque esse homem, ele teve uma relação com essa mulher. A mulher com que ele escolheu. Ele tentou ter o 10 de copas, que o imperador é alguém que se compromete. Então ele se comprometeu. Ele pode ter casado, ele pode ter tido outros relacionamentos. Então isso aqui passou no mínimo, creio eu, que mais de 2 anos. De 1 ano para mais de 2 anos. Para alguém se relacionar ao ponto de querer ter uma relação. Ele se envolveu com outra pessoa. Só que o que esse homem chegou à conclusão? Que ele está tendo, né, o coração partido e ferido, porque ele escolheu uma pessoa para ter o 10 de copas, para ter uma família, para materializar o sonho dele no amor, e ele foi frustrado, ele não vivenciou essa experiência com a pessoa certa. Então ele projetou a ideia de que ele não ia ter que se esforçar, que ele não ia ter que dedicar a energia ao ponto de se sentir esgotado, exausto, querendo desistir. Ele escolheu, na visão dele, na visão do imperador, na matéria, a pessoa que ia dar menos trabalho para ele, que ia ser mais fácil gerir uma relação, mas ele colheu o oposto. E ele falou, como que eu
escolhi a pessoa errada, digamos assim. Não é que ele escolheu a pessoa errada. Ele tinha essa crença dentro dele. E ele vivenciou essa crença com essa mulher, com esse outro relacionamento. Ele ficou exausto porque era uma relação que drenava ele. Depende, as coisas não fluíam, era tudo muito forçado. Ele muitas vezes queria desistir, mas insistia. Insistia por quê? Porque ele fez um voto com ele. Quando ele escolheu não se relacionar com a mulher da história e com a outra, ele fez um voto de que isso desse certo. Então ele foi até o fim, ele foi até o 10 de paus com essa relação. E isso realmente minou ele na energia. Ele desistiu dessa relação, não deu certo, eles terminaram. E isso magoou profundamente o homem da história, no sentido que ele se frustrou num sonho, porque ele esteve num relacionamento e ele não conseguiu materializar o sonho no amor com a pessoa que na cabeça dele era a pessoa certa, tá? E ele começou a tentar entender o porquê que ele se sentia tão frustrado, em culpa, pelas escolhas que ele fez. Porque eu vejo que chegou um momento que ele se perguntou e se sentiu culpado pelas escolhas que fez. Então, nesse período, enquanto esse homem começou a curar o coração dele, começou a fazer a jornada de olhar para dentro e olhar para o coração ferido, ele começou a achar respostas. Pajem de espadas. Comunicação. Para mim, muitas vezes, pajem de espadas representa a comunicação, tá? Que nós recebemos, comunicações através que trazem a verdade nua e crua. Comunicações que trazem conflito, mas são comunicações que ele mesmo começou a ter com ele, através dos próprios pensamentos, tá? E um dos questionamentos que esse homem da história faz é que ele reconhece, né, ele sente culpa, na verdade, por ter agido da forma que agiu com a mulher e principalmente por ter escolhido um caminho baseado na matéria. Porque a escolha que ele fez foi baseada na energia do imperador, não foi numa energia espiritual. Então, quando ele chegou nessa conclusão, nossa, eu realmente colhi exaustão, colhi cansaço, esforço, porque isso estava em mim. E por que isso estava em mim? Porque eu estava agindo com o imperador, como um tirano, com alguém mais racional, não estava conectado com a minha verdade. Eu não fiz uma escolha baseada na minha verdade, que é o que o arcano do eremita faz. Escolhe com o coração, acha a verdade superior, a verdade espiritual, e age de acordo com a sabedoria. O eremita é um arcano lento, tá? Mas ele age, ele toma ações pequenas, baseadas na verdade dele. Então, esse homem hoje está muito no arcano do eremita, agindo com a sabedoria, está em conexão com a alma. Esse processo de cura, de terminar essa relação, dele ter se frustrado, fez ele encontrar a verdade. E que verdade que ele está encontrando? Que a mulher da história, que eu acredito que seja você que está recebendo essa mensagem, era o que estava no coração dele. Era o caminho que ia dar para ele a satisfação emocional. E ele resolveu não se arriscar. Foi uma escolha dele. Por quê? Porque ele escolheu baseado na consciência do imperador. Para ele, materializar uma relação com a mulher da história que eu estou falando era algo que exigia muito esforço e cansaço, mas ele colheu assim com alguém do lado dele, com outra pessoa. Essa crença estava nele. Isso meio que doeu nele. E ele está no processo de libertar e de curar essa consciência. E por que essa mensagem está sendo trazida? Porque você faz parte dessa consciência. Ele se sente culpado. E culpa nunca é uma energia boa, independente. Se esse homem lembra de você e chora, se sente culpado, se martiriza, isso não é bom para ninguém. Tá? Então, por isso que está sendo liberado. Caso você seja a mulher da história, né, você ajude essa consciência a não se sentir culpado. Fazer o Ho'oponopono, libere perdão para esse homem, para essa situação. Eu vejo que isso vai ajudar esse homem a se perdoar com as escolhas que ele fez na vida. Temos aqui a roda da fortuna. A roda da fortuna fala que o destino controla.
Não é o homem que controla, não é a mulher que controla, não é sua vontade, é a vontade divina. E que na hora certa as coisas andam. E que a roda não para de girar. A roda gira. Gira, gira e a gente colhe aquilo que a gente coloca de combustível nessa roda. Tá? Então eu vejo que esse homem entendeu essa lição, que o que ele colheu sobre o 10 de copas era o que estava nele. E agora ele vê que você está lá no coração dele. Tá? E eu vejo que ele está um pouco receoso. Temos aqui duas cartas, né? Temos aqui pessoas da corte, pajem de espadas e cavaleiro de espadas. Esse homem ele está reativo ainda. Isso aqui é muito recente na energia dele. Ele ainda está reativo para voltar, né? Para tentar e fazer o que para voltar a interagir. Tá? Eu vejo que esse homem pensa, já que ele encontrou a resposta que a mulher da história teria sido o melhor caminho, ele se pergunta, será que eu não tento? Será que eu não tento uma segunda oportunidade? Mas esse homem, nesse momento, ele ainda está um pouco reativo, ele está com a energia do cavaleiro e do pajem de espadas, tá? Ou seja, alguém ainda que não sabe direito como falar, não sabe direito como abordar, não sabe direito como agir, como ele tem muito medo, ele não quer repetir essa visão de ser alguém importante, de machucar, né, de machucar alguém sem querer. Ele ainda está na dele, tentando encontrar uma forma de trazer essa verdade para a mulher da história. Vamos ver o que mais temos. Esse homem ele fez uma grande jornada de acessar o inconsciente, né? Ele imita com o louco, o inconsciente está sendo revelado para esse homem, por quê? Porque ele está indo a fundo nessas crenças acerca do relacionamento amoroso, acerca de ter uma família, de ter uma união consagrada, uma união real, fiel, longo prazo. Esse homem está indo a fundo nas crenças do porquê que ele ainda não está lá. E ele está achando as respostas, então ele ainda está nesse processo, isso deixa ele um pouco reativo, tá? Não vai ser nenhuma carta. Vamos mudar então, vamos fazer assim. O cavaleiro da coragem. A coragem é tomar uma ação com paixão. Observando as luzes, não, as nuvens. Descanse, que fala a carta aqui, descanse, relaxe. Uma abertura inesperada, atravessando pontes, é hora para a cura. Tudo parado, vá devagar no seu tempo. Planejamento, aproveite a jornada, tudo está planejado, é tipo a roda da fortuna. Então, o que eu vejo o seguinte, esse homem, ele sabe que uma hora ele vai ter que atender o chamado que está no coração dele. Se ele está no modo eremita, se ele está no modo eremita e ele vê que a luz que brilha no coração dele é você, é a mulher que ele escolheu não ter uma interação, ele sabe que uma hora ele vai ter que agir, isso vai exigir coragem, vai exigir uma atitude de fé da parte dele, coragem. Coragem é tomar uma ação com paixão, é você ser verdadeiro com uma resposta, independente da resposta, você tomar uma ação verdadeira. Isso é uma lição para esse homem. Então, esse homem vir falar com você, mulher, é uma ação verdadeira para ele. Não é uma obrigação com você. Mas eu vejo que ele está tendo esse chamado de ser real com ele. Enquanto ele não encontra a forma, porque ele ainda está nesse processo de cura, isso é recente, ele está fazendo um processo de transformação, de passar por uma ponte. É um tempo de cura para esse homem, ele está descansando, ele cura e descansa. Não é o momento ainda para ele vir se aproximar de você, mas ele sabe que uma hora ele vai ter que agir. E ele está sendo orientado, aqui nós temos as nuvens. Na medida que esse cavalo anda, as nuvens vão mostrando o caminho. É igual essa carta. Tá tudo nebuloso, tá com aquela névoa, né? Quando tá tudo neblina, tá com aquela neblina no mar, você não vê nada.
Então, quando você não vê nada, é melhor você ir devagar ou parar. É isso que esse homem está. Ele está indo no tempo dele devagar, porque ele está passando por um processo de transformação e de cura, e ele tem descansado bastante, tem se conectado para tomar a ação certa. Mas ele mesmo não sabe quando ele vai se reaproximar. Nem você. E nem eu. O universo está querendo dizer o seguinte: está tudo planejado aqui, ó. A raposa tem um mapa e temos aqui o relógio em cima do mapa. Ou seja, no contrato de alma de vocês, na jornada de alma de vocês, há um reencontro que vocês estão organizando, que vocês estão se preparando para se reencontrar. E esse momento vai acontecer da noite para o dia, de uma forma inesperada, tá? Você não vai esperar, esse homem um dia vai acordar e vai ser inspirado a se comunicar. Mas é quando ele tiver inspiração para fazer e tomar as ações corretas com a mulher da história. Então, ele também não está muito preocupado com o tempo. Esse homem da história está nem aí pro tempo, porque ele sabe que a hora que ele foi inspirado, como ele está mais conectado, ele vem. E quando ele vem? Quando ele tiver passado essa ponte, tiver transpassado esse período de cura. E eu vou repetir, esse homem não vem, nesse momento, querer uma segunda oportunidade. O que eu sinto aqui é que esse homem, ele quer trazer essa verdade. Ele quer se comunicar com essa mulher da história. É importante para ele ser real com ele, tá? Isso é uma lição para ele, é por isso que ele vem. Claro, ele tem interesse. Se ele vê em você ainda um potencial genuíno para o amor, ele talvez queira tentar algo. Mas uma das lições para esse homem é ele ser verdadeiro com ele. E isso vai acontecer no tempo que é para acontecer, de uma hora inesperada. Vai ter uma passagem, ou seja, vai ser aberto um portal energético para vocês se reencontrarem novamente, se alinharem, tá? Vamos tirar um Lenormand. Vamos ver. Clarifica mais o universo sobre essa interação. O gato. A cigana. A cigana tem a intuição. Para muitos de vocês sentem que esse encontro está marcado. Vocês sentem no seu inconsciente que esse encontro está marcado. Por quê? Porque as almas de vocês, os mentores, os amparadores, estão ali. Vocês estão lembrando desses acordos através da intuição e da expansão espiritual. Aqui, ó, as respostas. Vocês sabem dessa verdade. A mulher da história agora. Vamos falar da mulher. Você já recebeu essa verdade no seu coração. Mas isso é uma intuição. Você não vê nada na matéria mudar. Mas isso está dentro de você, sim. Porque você está canalizando essas energias de outras dimensões. Por causa da expansão espiritual que você tem. As cartas. E o cachorro. Esse baralho cigano, esse Lenormand, tem as duas do cão, né? O gato é a segunda carta do cão. Então, saiu duas vezes a carta do cão. Uma é do gato e outra do cão. Ou seja, a carta das amizades, das parcerias fiéis, ou seja, as alminhas de vocês. Querem ancorar esse contrato. Querem conversar na matéria para resolver isso. A mulher saiu aqui como gato, representa a intuição. Representa alguém que está muito conectada com a espiritualidade, com os caminhos dela. Já recebeu essa informação antes desse homem. Essa mulher já recebeu essa informação. Antes de eu estar falando isso para você aqui na leitura. Você já tinha essa verdade dentro de você. Só estou aqui confirmando. Esse homem agora está começando a ver essa parceria. Está começando agora a ver a amizade. É por isso que ele quer se reaproximar. Ele quer trazer uma comunicação. Porque ele encontrou a verdade dentro dele. E ele representa aqui o cachorro. Alguém que quer estar presente na sua vida, para te ajudar, para crescer, para te dar apoio, para ser seu amigo, para estar ali, para ser seu amante, seu marido, para ser o que ele quiser. Ele quer ser o cachorro na sua vida. O cachorro, né? Os cachorros, eles são animais muito presentes.
que estão ali, como posso dizer, dispostos a ajudar, estão ali brincando, celebrando. São animais muito sociáveis, né? Gatos são sociáveis, mas são mais na deles, né? Quem tem gato sabe que eles gostam de ficar mais dormindo, gostam de ter os momentos solitários, ter os momentos de carinho, mas os momentos de não carinho. Gato é assim. Cachorro não, cachorro é mais... traz aquela energia de prestativo. Esse homem ele quer ser prestativo com essa mulher. Existem várias formas de ser prestativo, tá? Aí vai variar para cada um. Temos aqui as nuvens, mas ainda ele não sabe como fazer isso. O tempo tá ruim para ele, tá? Não é o momento ainda dele trazer essa comunicação. Temos a cobra. Ele ainda está no processo de transmutação e de transformação pessoal. A cobra é um réptil. A maioria das cobras, quando crescem, deixa uma casca para trás. Ou seja, esse homem está deixando a casca dele para trás, acerca do relacionamento amoroso. Temos aqui, ó, a árvore. A árvore que representa a família, representa você ter o seu fruto, né? Você colher o seu fruto, colher uma família, uma ancestralidade. Esse homem está trabalhando esses bloqueios, está fazendo uma cura sobre padrões de ancestralidade acerca da relação amorosa. Então não é o momento dele ainda se reaproximar. Olha só. Não é o momento dele ainda trazer essa parceria, porque ele está trabalhando essas questões sobre casamento, sobre família, sobre união, que ele traz a ancestralidade. Ele ainda não está assim pronto para manifestar a melhor versão dele no compromisso. Ele tem um processo de cura para fazer, ele está trabalhando para isso. E para finalizar, vamos tirar umas cartinhas do Karma Cards, uns arcanos, 3 cartas. Marte, o confronto para a ação. Esse homem está nessa fase, se confrontando com ele mesmo. Então, foi o que eu disse, não é o momento dele, ainda não está, o fruto não está maduro para comer. Esse homem ainda está no processo. Ele está se confrontando, ele está reativo, ele está Marte. Marte é o signo de Áries que rege, né? Ele quer agir, mas está reativo. Então ele tem medo de destruir. Então, enquanto ele estiver nessa energia, ele vai curar, ficar na dele, vai relaxar, vai descansar, vai focar nele, porque não é o momento, não é a energia que ele quer abrir com essa mulher, na energia do confronto, porque ele não quer confrontar, ele quer apenas se reaproximar numa energia mais prestativa, numa energia de amizade, uma energia leve, de companheirismo, tá? Câncer, os sentimentos, atitudes do passado. Use a sua intuição. Então, se você é a mulher da história, isso aqui é algo do seu passado e você vai ter que usar a sua intuição para lidar com os sentimentos que isso vai trazer à tona quando vocês se reencontrarem. Então, juntando as duas cartas, né? A mulher tem que fazer uma escolha também de confrontar esses sentimentos do passado. Pode ser algo positivo, né? As sombras e a luz do passado de vocês. Então, a mulher da história, você tem a sabedoria para lidar com isso. Usar a sua intuição, deixar os seus sentimentos vir. Mas para tomar uma ação onde haja a iluminação e o crescimento, e não haja o conflito, não haja o confronto, tá? Isso é uma lição para vocês dois, para essa interação, vocês conseguirem harmonizar isso, interagir dessa forma. Áries, Câncer, Leão, Aquário, Escorpião e Libra pode estar presente no mapa astral de vocês. Aqui, ó, o Imperador representa muito o signo de Áries, tá? Então, esse homem ele pode ter Áries no mapa astral. Muito forte. E temos aqui Mercúrio com a comunicação. Vocês estão aqui, ó. Vocês fazem comunicação telepática no mundo astral.
a mulher da história recebe informações, essa intuição que você recebe, que essa pessoa vai voltar para sua vida, é verdade, você recebeu isso através do seu terceiro olho, é o seu chakra frontal, é a comunicação espiritual. E aqui fala, deixa sua mente te dizer como. Não é sua mente racional, é a sua mente espiritual, é a sua alma, a sua intuição, sua espiritualidade. Ela sabe como lidar com isso quando esse reencontro voltar. Analisar. Eles falam o seguinte, analisar com a mente não é uma boa saída para vocês lidarem com a conversa. Isso é tanto para o homem quanto a mulher. O conselho é vocês se comuniquem com a intuição. Se comuniquem com a comunicação, com a expansão de consciência de vocês. E não tentar racionalizar tanto os sentimentos, por exemplo, de culpa, de ser abandonado, sentimentos de raiva. Liberar perdão é importante, então se você é a mulher da história, já faça esse processo, tá? Isso uma hora vai acontecer. E o conselho aqui é que vocês, tanto homem quanto mulher, que vocês não racionalizem tanto a conversa. Que vocês usem a comunicação das almas, a comunicação da intuição, a expansão de consciência para se comunicar. E aqui nós temos, né, como se fossem as almas de vocês ancorando essa comunicação. E para você deixar a sua alma vir aqui, estar na consciência da alma, não é racionalizando, não é com a mente, não é com o ego, é com a expansão de consciência, tá? Vai exigir de vocês essa comunicação, mas pelo que eu vejo aqui, ambos conseguem tirar isso de letra, tá? Bem, seria essa mensagem, essa interação de hoje. Caso você queira, na descrição tem um link para aprofundamento dessa interação. É só clicar no link e fazer o aluguel, tá? Você tem uma semana para assistir o aprofundamento dessa interação, se você se identificou. Bom, seria essa a mensagem, eu espero que vocês possam ter um ótimo dia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até mais. Tchau!